Meu nome é Ana Paula Camelo, eu sou pesquisadora do CEP, o Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação da Fundação Getúlio Vargas, né, da Escola de Direito de São Paulo, e vou moderar essa conversa aqui com vocês. Estou chamando muito de conversa porque esse é o espírito, né, desse encontro. A gente tem aqui para discutir o tema Internet, Tecnologia e Futuro do Trabalho na Economia Digital, a Ana Carolina, que trabalha comigo no CEP, é a relatora, ela vai poder se apresentar também na sequência, o deputado Felipe Rigoni, Glaucio Bezerra, Pedro Amaral e Tatiane Alves, que vão, a partir das perspectivas, né, de atuação dos setores de cada um, apresentar algumas ideias, discutir esse assunto. Não vou me estender muito, já passando até a palavra para eles, mas queria reiterar o objetivo desse encontro, né? A gente propôs esse workshop e quis trabalhar esse tema tão importante, tão atual, e que tem a internet como um elemento central, né? A parte de infraestrutura, como uma parte não só material, mas também de política e de atuação de muitas pessoas. E é nesse contexto que de internet, digitalização, a gente fala muito sobre inteligência artificial, automação no mercado de trabalho, né, nos mais diversos setores. A gente, então, quer conversar e discutir nesse encontro os desafios, as oportunidades que essa conjuntura, né, e também considerando um momento ainda mais especial, que é marcado pela pandemia, tantas transformações que a gente tem vivido nos últimos meses, como que profissões, noções de trabalho e emprego, oportunidades, transformações, né, nas relações de geração de renda, acabam se conectando quando a gente fala de trabalho, relações, oportunidades, geração de renda e, principalmente, considerando o contexto do FIB, o papel da internet nessa discussão. Sem mais, agradeço, como já mencionei, a presença, né, e, por favor, se apresentem, né, nessa primeira rodada. Eu vou fazer uma apresentação muito breve, mas agradeço que o Glaucio, o Felipe Rigoni, o Pedro Amaral e a Tatiane também complementem essa apresentação. A gente vai seguir esse momento, estruturar esse momento em 3 rodadas, tá, pessoal? A gente vai ter uma rodada agora de uma pergunta geral que todos os debatedores vão responder dentro de um tempo de 5 minutos, eu sei que é um desafio, e essa pergunta é: diante desse cenário, né, de aceleradas transformações geradas pela economia digital, eu queria convidar a todos e todas para comentar, né, a partir da sua área de atuação, a partir do seu setor, do setor que representam, o que seria para vocês uma oportunidade e um desafio, né, que se revela hoje quando a gente fala de futuro do trabalho. Eu deixo aqui essa primeira provocação e já passo a palavra para o Pedro. Na sequência, Tatiane pode emendar com as suas contribuições. Na sequência, Felipe, e por fim, o Glaucio, e aí a gente retoma para uma outra questão mais específica para cada um, pode ser? Opa, boa noite. Primeiro, agradecer a Ana Paula e a Ana Carolina pelo convite, pela oportunidade de debater aqui sobre esse tema, sobre essas questões, né, e saudar os companheiros aqui, Tatiane, Glaucio, Felipe, e vamos debater, né? E ao público que nos ouve aí e que vamos também conversar. Bom, eu sou sociólogo de formação, mestrado em Sociologia, e sou do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, IPREC, né, também integro o Núcleo de Pesquisa em Segurança Pública, aqui da UFPE, né, da Federal de Pernambuco, o NEPS. E, bom, né, para começar, vou começar pela oportunidade, né, que, vamos assim, que me parece mais relevante aqui nesse cenário. Eu acho que eu estou estudando trabalho aqui, a gente está na pesquisa sobre automação, conceito de trabalho, e me parece que essas transformações mais atuais agora permitem, talvez, redesenhar
alguns processos de trabalho, algumas atividades, né, e até criar novas atividades, né, e dado esse foco na disponibilidade da informação que a internet propicia, né. E aí, acho que a gente tem que ousar um pouco, né, falando em nome do terceiro setor, né, digamos assim, e acho que ousar um pouco e pensar em novas ferramentas que a gente pode desenvolver com essa informação que vai estar mais ou menos disponível, e como é que a gente pode organizar isso, sistematizar e traçar análises e desenhar, enfim, diretrizes interessantes para a sociedade, né, e de forma a satisfazer algumas demandas que existem, ou que podem vir a ser satisfeitas aí, demandas sociais, atender problemas públicos, problemas sociais, né. Talvez, no caso aqui do terceiro setor, uma coisa interessante seja pensar o monitoramento de alguns fenômenos, né, que geralmente são coisas que, fenômenos aqui, eu estou pensando em alguns problemas sociais, algumas questões desse tipo, né, que geralmente ou fica na mão do Estado, como assim, esse tutor, né, esse papel de tutela que o Estado faz, ou do terceiro setor e da sociedade civil, né. Mas eu acho que também a iniciativa privada podia entrar um pouco nisso, porque ela dispõe de ferramentas, né, de ferramentas que já tem, e isso não incorreria em um aumento de custo e faria, acho que, enfim, pode pensar como é que isso pode ser bom até para empresas, para redes desses atores, né? E assim, redesenhar algumas dessas possibilidades, criar algumas atividades desse tipo, né, que pense também a colaboração entre esses atores, né, públicos e privados, né, que vai tornar, talvez, algumas dessas tarefas mais ágeis, baratas e eficazes, né. Me vem à mente, especificamente, assim, aí a experiência própria, né, o Data Lab Fogo Cruzado, que é aí do Rio, mas que está atuando aqui em Pernambuco desde 2018, e que eu trabalhei, né, que pega informação que está disponível na internet, né, ou com pessoas que estão ali disponíveis, que podem ser contatadas, para monitorar um problema que é a violência armada, né? E aí faz com um custo baixo e com muita velocidade, muita capacidade, assim, muita eficácia, né? Uma informação consolidada, de qualidade, rápida, né? Disponível para os cidadãos. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, é um exemplo de como a gente pode pensar essas questões aí, que pelo menos é o que me parece mais atual, assim. Se eu tiver com tempo estourando, me avisem, por favor. Enfim, eu acho que nessa linha, né, na medida que a interação humana também, né, pensando nesse contexto, que a gente está fazendo essa transição cada vez mais para o meio digital, acho que, enfim, pode pensar mais coisas. E o desafio, tentar rapidinho, assim, podia falar de vigilância, precarização, um conjunto de questões que eu acho que são muito relevantes, mas eu vou bater na tecla da desigualdade social, que talvez no Brasil seja especialmente crítico, né? Porque, assim, na minha mente, o que me parece é que, né, é um problema antigo, mas ele está sendo atualizado pelas novas tecnologias, e o perigo é que elas sirvam de uma forma, como diria Charles Tilley, né, no linguajar de Charles Tilley, de tornar essas desigualdades mais duráveis. Então, elas se reproduzam mais fácil ao longo do tempo, e me parece um perigo, talvez o principal desafio para a economia digital, para o trabalho digital, é não permitir que esse trabalho, principalmente é o trabalho criativo, cognitivo, que é o mais bem remunerado, permita a reprodução e a intensificação das desigualdades sociais. E aí, enfim, já estourei o tempo, eu acho, e vou passar a palavra. Acho que a gente não te escuta, Tatiane. Ainda não. Se você não se importar enquanto a gente faz esse ajuste, quer tentar mais uma vez? Não, não está indo.
Se você não se importar, enquanto aí a gente testa o seu áudio, se você não se importar, né, a gente passa a palavra para o deputado Felipe Rigoni e na sequência para o Glaucio, e a gente tenta contornar para você voltar, tudo bem? Me ouve bem? Sim, te ouvimos bem. Ótimo. Bom, gente, boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês nessa discussão tão importante. E, como já foi apresentado, né, eu sou o deputado Felipe Rigoni, sou do PSB do Espírito Santo. Eu, particularmente no que se toca a este assunto, né, eu faço parte da Frente pela Economia e Cidadania Digital. Eu estou como relator da Lei de Governo Digital e Eficiência Pública e trato de vários assuntos que acabam tocando, né, o assunto da digitalização do governo, da economia e as transformações que isso acaba gerando na interação das pessoas e do trabalho. E eu quero me ater a dois fenômenos que acontecem por conta da digitalização de quase tudo, que também trazem oportunidades e desafios. Um deles tem a ver com a democracia diretamente. E eu vou materializar esse fenômeno, que é o seguinte: logo quando chegou a pandemia, eu não sei se todos aqui sabem, mas o parlamento brasileiro foi o primeiro parlamento do mundo a conseguir trabalhar de forma digital. 6 dias depois da OMS declarar pandemia, a gente já estava com o sistema remoto de deliberação pronto, e a gente já tinha começado a deliberar através de interações pelo Zoom, um sistema que foi construído pelos próprios servidores da casa, e estava tudo funcionando de maneira digital, o que nos traz uma vantagem muito grande. Isso ilustra não só uma questão democrática do parlamento, que se facilita pela digitalização, mas isso acontece com a democracia como um todo, né? Eu mesmo uso um aplicativo de participação popular, em que hoje quase 30 mil pessoas interagem com a gente diariamente via digital. Você tem países em que é possível já votar de forma digital. E, naturalmente, isso é uma enorme possibilidade, uma enorme oportunidade. Você consegue incluir, você agiliza decisões, você democratiza, inclusive, mais decisões. Mas esse fenômeno, na democracia, também nos impõe um desafio enorme, que é o desafio de inclusão. Né? Inclusão no debate. Porque assim como lá no parlamento, agora que a gente digitalizou as discussões, torna-se muito mais difícil incluir vários deputados e deputadas em algumas das discussões. Né? Hoje, menos pessoas, infelizmente, acabam sendo incluídas nas discussões centrais. A gente consegue votar, acaba votando mais rápido, mas você consegue incluir um pouco menos. Então, você tem um desafio de inclusão. Isso também acontece em ferramentas como, por exemplo, a que eu uso, inclusive, no meu mandato. Você tem um desafio de inclusão, né, de profundidade desse debate democrático quando você coloca ferramentas digitais de participação. E um outro fenômeno que eu quero citar nessa minha fala inicial, e aí já é um fenômeno mais econômico, e na economia, né, a gente vê, e agora a pandemia simplesmente acelerou esse processo, né, o processo de digitalização da economia. Você tem empresas que já estavam se digitalizando muito mais rápido, e a consequência disso é que, para muita gente, facilitou uma série de serviços, as coisas ficaram mais fáceis, algumas, inclusive, mais baratas por conta da digitalização. Por outro lado, você tem duas consequências da digitalização que a gente vai ter que saber lidar, que é o seguinte: é o aumento de uma espécie de desigualdade entre empresas e entre trabalhadores. O Pedro até falou um pouco disso na fala dele. Que é o seguinte: entre empresas, aqui tem empresa que não consegue se digitalizar. Não só porque ela é pequena, mas porque ainda não tem capacidade técnica para isso, ou porque não teve orientação para isso. Então, ela acaba ficando ainda mais atrás no processo econômico, de evolução econômica, por conta dessa aceleração no processo de digitalização. E do lado do trabalhador, né, das pessoas em si, o desafio é ainda maior e é um desafio estritamente educacional.
Porque à medida que você vai digitalizando a economia, não é que as pessoas vão sendo descartáveis, mas elas vão precisando de novas habilidades, né? E, infelizmente, a velocidade com a qual a economia se transforma e se digitaliza está muito mais rápida do que a velocidade com a qual a gente consegue reabilitar, né? A gente consegue ensinar novas habilidades para essas pessoas. Então, os grandes desafios, na minha opinião, que vêm pela digitalização, é um desafio, naturalmente, de inclusão do debate, e eu acho que é perfeitamente resolvível, né, com mecanismos de governança, de estabelecer debates, etc. Um desafio, naturalmente, de educação, assistência técnica do lado das empresas e educação do lado das pessoas. Mas as oportunidades são enormes e a gente, com certeza, né, vencendo os desafios, só temos a ganhar com a digitalização. Quer tentar o seu áudio, Tatiane, só para a gente ver se funcionou? Oi, vocês me escutam agora? Aí, funcionou. Bom, gente, primeiramente, boa noite. Que bom que agora conseguem me ouvir. É um prazer enorme dividir esse espaço aqui com pessoas tão gabaritadas, inclusive quero aproveitar esse momento para cumprimentar todos e todas, em nome do meu nome, em nome do iFood. Eu trabalho no departamento jurídico do iFood, e para agradecer também o convite da CEP e da FGV. Acho que discutir um tema tão relevante e atual é um desafio que me brilha bastante os olhos, porque falar de futuro do trabalho é, sem dúvida, falar sobre os impactos que a tecnologia causa, né, nesse ramo, nesse aspecto tão fundamental da nossa vida. Que bom que a gente tem gente engajada nisso. Acho que no contexto eu vejo que a digitalização ela já era uma tendência em crescimento e com a pandemia os serviços digitais acabaram sendo impulsionados justamente por serem alternativa disponível para que os setores se adaptassem a essas mudanças que nos foram impostas por uma situação tão adversa, né? A gente observa desde a adoção massiva do home office até uma verdadeira reformulação de como algumas empresas operam. A gente acredita que essa mudança ela não vai ser temporária. Cada vez mais pessoas vão recorrer às plataformas digitais, inteligência artificial, uso de dados para otimizar mesmo as tarefas do dia a dia e expandir oportunidades de negócio para além do mundo físico, do mundo offline, né? A gente pensa também que a tecnologia precisa ter esse papel de facilitar e ajudar a organizar o desenvolvimento e a evolução natural do mundo offline. Então, acho que como oportunidade, a gente vê a possibilidade de incluir cada vez mais brasileiros no meio digital, para que eles usem a tecnologia em seu benefício, em especial na execução do trabalho, trazendo novas formas de geração de renda, e aí aqui exemplificando no contexto do iFood, especialmente, a gente pode trazer o caso dos trabalhadores por plataforma, para que a gente enxergue os desafios que se contrapõem um pouco a essa oportunidade também. Esse tipo de trabalho, ele ultrapassa as concepções das relações tradicionais de emprego que a gente conhece. Essas novas relações, elas podem e devem prosperar em benefício não só do indivíduo, mas da sociedade, mas para isso é necessário levar em consideração a realidade do ambiente digital, que tem novos contornos e é bem marcado pela fluidez. E a gente pensa que para que toda essa potencialidade da tecnologia se realize com um impacto social positivo, a gente precisa discutir de forma ampla e contínua algumas questões, tais como quais são exatamente os contornos dessas novas relações, em que elas diferem das demais, quais são os limites e as garantias que deveriam ser estabelecidas. Acho que essas são algumas perguntas que dão para a gente o panorama de alguns dos desafios que eu espero que a gente possa debater não só aqui, não só hoje, mas também em oportunidades futuras. E aí eu passo a palavra para o Glaucio.
Oi, pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, te ouvimos bem. Eu queria agradecer aí às Anas pelo convite, né? Muito massa, né? Parabenizar aí também, né, o trabalho do deputado Felipe Rigoni. Conheci agora, mas aí já levantei a folha corrida dele. Tá? Parabéns aí. Eu me considero aderido à sua tarefa aí como professor universitário. Parabenizar o Pedro, né, pela questão social que ele levantou aí, e parabenizar também Tatiane por ser, né, uma empreendedora de unicórnio, né? Então, a gente tem aí, eu não sei se foi coincidência, mas me colocaram para falar depois da Tríplice Hélice, né? Então, a gente tem, na verdade, que os três falaram, cada um no seu setor. Então, a gente tem o ponto .gov, pelo Felipe representando o ponto .gov, tem um ponto .edu aí, representado pelo Pedro, e o ponto .com, representado por Tatiane. Então, assim, eu gostaria primeiro de contextualizar, né, a minha fala, certo? Aqui, né, eu, depois de professor, né, virei escritor também, então, escrevo semanalmente uma revista chamada nossciência.com.br, na coluna Empreendedorismo Inovador, e eu queria, eu estou falando isso porque tudo que eu falar aqui está, né, nesses artigos. Eu queria ler um pedaço desse texto para contextualizar, bem rapidinho. Okay? Então, a gente tem o seguinte, né, em algum dia eu escrevi o seguinte, que todas as revoluções promoveram reformas sociais dantescas, né, pois os envolvidos não se deram conta do momento, levando a um grande hiato inicial até a adaptação que custaram empregos e até, onde se sabe, vidas. Entretanto, estamos por perceber este momento. Precisamos, nós, academia, né, nos mexer mais rápido que a indústria. Assim, todo profissional hoje terá de começar a entender estes conceitos, pois temos que continuar mais inteligente do que as máquinas e o próprio contexto, desde as áreas sociais às humanas. Então, do ponto de vista da universidade, eu sou professor universitário, né, não vejo a Universidade Brasileira abordando adequadamente essas questões. Tem-se que abrir espaços hoje para uma reforma não curricular, mas de postura. Então, a gente tem que mudar não só a questão curricular, a postura principalmente. Este é o principal profissional imprescindível para a nova era. Aquele, né, aquela que se antecipa aos problemas que a indústria ainda não sabe, ou a sociedade ainda não sabe que vai ter. E quebra, ainda consegue entregar soluções. Então, eu escrevi isso, né, já faz algum tempo, certo? Eu escrevi isso em abril, maio, né? E aí, agora, né, esse é o contexto que a gente tem. Então, a gente está o Covid chegou, né, trouxe 2030 para 2020, a universidade paralisou 6 meses, né, tomando sem saber o que fazer. Então, você vê como a gente não tem essa educação, essa postura empreendedora. Eu falo assim, não é ser empresário em si, mas a universidade, a minha, por exemplo, a UFRN, nós somos 3 mil doutores e ninguém se mexeu. Então, 6 meses para tomar uma decisão. E aí você vê, meus filhos, por exemplo, em uma semana estavam já em aula online. Então você vê que a gente, né, perdeu uma grande oportunidade de inovar e mostrar a nossa, vamos dizer assim, utilidade, visibilidade para a sociedade. Bom, e aí eu falo a questão do desafio. O desafio que a gente tem hoje, né, maior, eu sendo professor da área de empreendedorismo, é colar a academia à sociedade, né? E eu ainda me atrevo ainda, né, a dizer que sociedade e mercado, para mim, são a mesma coisa. Quem está fora do mercado, hoje, está fora da sociedade. Então, a gente tem hoje, né, na verdade, tentar fazer a ciência com um modelo de negócio. Não só qualquer coisa. Né? Você vai fazer... Eu tenho amigos que trabalham na área social, são empreendedores que lidam com quilombola e tudo aí, e eles são, assim, ferrenhos, né? Eles são empresários mesmo para pegar recurso. Então, se você não tiver essa postura, em qualquer área de conhecimento, a gente vai ficar patinando, como aconteceu aqui com o Covid. O Covid veio e todo mundo se assombrou. Agora está começando a voltar. Né? Então, o desafio é esse, colar, né, a academia, no nosso caso, a sociedade, e resolver todas as broncas. Eu falo isso porque, na verdade, quem define mercado, quem define sociedade, são os problemas. Né? Solução não define nada. Então, a gente tem que ver isso aqui. E a oportunidade foi dada muito grande. Né? A gente teve um reset, né? A gente viu aí que é possível retornar, e agora a gente devia aproveitar e rever as velhas práticas. Como, por exemplo, eu dou aula de uma disciplina chamada Startup na minha área, e eu consigo coordenar os alunos online, e aí a gente marca um bate-papo numa empresa presencialmente. Então, a gente vê que a gente conseguiu dividir esse mundo para algumas coisas pode ser online e outras coisas pode ser física, naturalmente.
Então, a gente não precisa hoje mais pensar em voltar para aquele tempo em que você tem um professor, né, assim, na frente, né, aquela postura 1.0, derramando conhecimento para o aluno. Então, pode inverter. Então, tem horas que eu divido a tela com o aluno e deixo ele falar. E aí ele vira o protagonista. Então, a gente está agora num momento muito VUCA, né, muito volátil, muito rápido, e o iFood está aí mostrando. Né? A gente consegue criar coisas em tempo real. Então, é por aí que a gente, né, desafios e oportunidades são por aí. E aí eu devolvo a palavra à Ana. Eu agradeço imensamente. Eu acho que a gente não poderia começar melhor, né, a nossa conversa. Acredito, na minha avaliação aqui, as colocações de vocês, de todos vocês, trouxeram várias das questões que nos mobilizam muito, inclusive enquanto academia, nas nossas pesquisas, nas nossas reflexões, e que todas atravessam, né, um encontro de pensar oportunidades e desafios, como todos colocaram, né, da tecnologia, seja para preparação para o trabalho, para execução, para desenvolvimento de habilidades, pensando na dimensão de inclusão, de desigualdade, né, essa questão do trabalho remoto, ela trouxe muito forte essa dimensão de ter uma máquina adequada, ter conexão adequada. Isso faz muita diferença, e isso serve para, né, várias atividades, se não todas atualmente. Então, agradeço muito e já convido, né, vocês, então, para a gente passar para a nossa segunda rodada, e agora a nossa dinâmica vai ser, eu vou colocar uma questão específica para cada um de vocês, e aí a gente depois conversa tudo junto na sequência, tá bom? A gente pode começar então com o Pedro, tá? Pode ser, Pedro? A gente pensou especificamente, queria te ouvir sobre o impacto, né, das mudanças tecnológicas no mundo, pensando, né, a gente já falou muito aqui dessa alteração significativa na forma como as pessoas realizam as tarefas, o que se espera dessas tarefas e o que também a gente coloca de produto, né, de serviço, independente do setor que a gente atua. E tudo isso foi impactado significativamente e vai continuar sendo impactado, e isso a gente também observa pelo recrutamento de pessoas, muitas vezes sistemas de inteligência artificial na seleção, no recrutamento, contexto, né, de infraestrutura, a forma como os trabalhos são executados, enfim. Tendo em vista esse contexto, a gente queria te ouvir sobre essas transformações, especialmente no que se chama, né, Revolução 4.0. E essa discussão acaba muito conectada com a divisão tradicional, né, a divisão internacional do trabalho, a participação da internet nessa transformação, nessa remodelação de postos, oportunidades, enfim. Como que você vê, a partir, né, das suas pesquisas também, essa transição e esse movimento tão sensível até para muitos conceitos, né, o próprio conceito de trabalho, o conceito de não trabalho, teletrabalho, trabalho formal, enfim, a gente tem uma infinidade de palavras aí que acabam emergindo e que muitas vezes se perdem. Por favor. Acho que você está no mudo. Obrigado. Dessa vez eu vou olhar o tempo, vou me guiando para não conseguir dar conta de tudo. É interessante, né, essa noção que ela já vem sendo advogada há algum tempo, e me parece que ela ainda está um pouco muito na promessa do que vai acontecer, né? Acho que a gente está vendo o começo dessa revolução, né? E a gente, assim, né, tem muita coisa que diz como é que vai ser, então, mas é muito ainda futurologia, né, e a gente tem algumas coisas acontecendo. Né? O que a gente vê, acho que desde a década de 80, 90, aquela coisa que o pessoal se chama, por exemplo, de acumulação flexível, né? A gente, com essa circulação mais fácil da informação, o trabalho criativo é feito aqui, a produção industrial é exportada na China, é feita na China, né? E aí a circulação desses produtos, e aí algumas economias se voltaram muito para a área de serviços, né? Acho que isso é interessante para pensar, acho que no Brasil isso é muito relevante, né? O setor de serviços é talvez o principal, não lembro agora dos dados, mas é um dos que mais tem força no Brasil hoje, né? E, enfim, acho que também a gente precisa olhar muito bem como é que
o que é de narrativa, de promessa, o que é que já está acontecendo. Né? Até porque alguma parte dessa, assim, se fala das fábricas 4.0, né, que vão eliminar o componente humano. Só que elas talvez em muitos cenários ainda são muito inviáveis, né, são muito caras, né? E ainda mais pensando no contexto periférico, assim, no Brasil, a tecnologia chega mais cara, né? Como é que é isso? E assim, a mão de obra ela tem um custo diferente, tal, menor do que nos países de primeiro mundo, né? Vamos usar essa terminologia aí, né? E eu acho interessante essa noção de retirada do componente humano de certas atividades, né? Que são justamente atividades que são mais repetitivas e aí liberando o ser humano para esse trabalho mais criativo, né? E aí essa noção de trabalho criativo acho que tem muito a ver com o que você está falando aí dos conceitos, né? E aí, acho que essa questão do trabalho, né? Porque talvez não seja a questão do que é trabalho e o que não é trabalho, né? Mas é o que é trabalho não remunerado e o que é trabalho remunerável, digamos assim. Né? E a gente vê esse setor, por exemplo, setor de cuidado, né? A indústria do cuidado está ganhando força, né? E, enfim, com também envelhecimento das populações, enfim, um conjunto de dinâmicas aí, acho que e o setor do cuidado e outros setores que o terceiro setor também está virando um setor que emprega muito. Enfim, estão mudando essas noções, né, do que é trabalho que pode ser remunerado. E aí a gente pensa não só trabalho como isso que é o trabalho remunerado, pensa toda atividade humana envolve trabalho, né, trabalho, enfim. E essa coisa da informação que marca, né, do acesso acelerado e rápido à informação, que marca a revolução 4.0, né, ela pega partes também, não só um trabalho inteiro, mas ela partes de trabalho, né? Eu acho que é interessante pensar isso, né? Ela não elimina, às vezes, a função inteira, mas ela consegue acelerar, reduzir o hiato entre um trabalho e outro, né? E aí, não só o trabalho, assim, emprego, né? Essa dimensão mais do trabalho remunerado. Aí você pensar até, assim, como brincadeira, o trabalho de conhecer uma pessoa e paquerar, né? Hoje, muita gente usa um aplicativo de né, matchmaking. Isso é um trabalho que ele faz que não era considerado um trabalho remunerado, mas é um trabalho que hoje é feito e, enfim, gera de uma forma... existe gente trabalhando para realizar esse trabalho, né? E é interessante pensar, né? Eu acho que essa dimensão. Que está sendo realizado justamente por, não sei como a gente pode chamar, né? Esses atores que não são atores vivos, né? São esses atores... alguns falam trabalho morto, né? Enfim, as máquinas, os robôs, os algoritmos e o que é que seja. E aí elas vão se inserindo em vários cantos da nossa vida, né? Acho que é bem interessante pensando como ela vai mudando todas as atividades, não só o trabalho remunerado. Acho que e aí talvez principalmente o trabalho que surge, assim, que me chama muita atenção, é o trabalho de gerir isso, né? De gerir esses novos atores, né? Esses novos trabalhadores, né? Que são as máquinas, os robôs, os algoritmos, né? Enfim, o código, né? E aí, gerir esse trabalho não é só o cara que programa, né? O pessoal que programa, mas assim, gerir, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que dedicar mais tempo, mais atenção, gerir não só o código e o desempenho do código, mas gerir, monitorar, intervir assim, a interação social desses atores, né? Acho que é um trabalho que me parece que vai... Ele travou aí está para você. emergindo como centro, né? Falou sobre capacitação, né? Recapacitar algumas pessoas, né? E aí é justamente também trabalhar essa dimensão das políticas desses atores, né? Então é gerir no nível da política, não da política só institucional que eu falo, mas das metas, objetivos, do que se pode, não se pode. E aí eu acho que essa dimensão é muito interessante da gente explorar mais, e o FIB, né, tem esse espaço de dialogar essas políticas, digamos, até cotidianas dos algoritmos, dos robôs e etc. E
Bom, acho que é isso. Dessa vez controlei o tempo direitinho. Obrigado. Obrigada, Pedro. Até aproveitando os seus comentários, né, eu não resisto e acabo fazendo também. Eu acho que, falando em política, é por isso que a gente tem esse encontro, né, de representantes de diversos setores. São questões complexas, são questões que, né, interessam a todos nós de diferentes formas. Então, esse debate é ainda melhor tendo aqui. E a gente conseguiu, eu fiquei muito feliz de ter um representante ou uma representante, né, de diferentes setores para poder ter esse diálogo. Então, sem mais, eu passo a palavra agora para a Tatiane. Tatiane, queria te ouvir especificamente suas percepções, tá? E seja do ponto de vista da sua empresa e também pensando no mercado como um todo. A gente observa que nesse contexto, né, estou olhando para um recorte mais atual, mas ele não quer dizer que existe uma trajetória histórica, mas a gente vê que não só os indivíduos têm explorado a internet como uma dimensão de mercado, mas as empresas também, né? Elas têm adaptado modelos de negócio, oferecido novos serviços, e até demandado diferentes tipos de profissionais a depender do seu desenho, né, do seu propósito. E nessa conjuntura, a gente, né, de muitas transformações, emergem outras palavras que estão muito em voga hoje, que são importantes, a gente precisa pensar com cuidado, né, que é a gig economy, economia sob demanda. Queria te ouvir, né, especificamente sobre esse contexto, como que você vê essa realidade que se conforma. Eu gosto da ideia de conformação, tecnologia, questões sociais, políticas, econômicas, né, elas vão se influenciando de uma forma, né, complexa. Queria te ouvir sobre isso e aproveito até a oportunidade para colocar uma outra questão, para você também compartilhar com a gente, né, na sua avaliação, qual é o perfil dos profissionais, né, que tem buscado atuar nessa economia digital, né, nessa economia baseada nesses novos modelos de negócio, novos serviços prestados, novos produtos também criados. Bom, acho que sobre a gig economy, economia sob demanda, os nomes costumam ser variados, mas a nossa percepção, assim, não é um cenário completamente novo, né? O trabalho da gig economy, ele já existia há algum tempo, mas a gente entende, sim, que a tecnologia teve esse papel de ampliar o alcance dele, mas também de fomentar esse modelo, proporcionar novos contornos para que ele seja realizado num formato que antes não era pensado. Trazendo para a realidade do iFood, no caso do trabalho em plataforma, nosso papel é conectar as partes que integram a relação e organizar o ambiente online. Como se trata de uma realidade em transformação, e espero que em breve em conformação também, esse debate é super bem-vindo, né? E durante esse processo, eu acredito que um dos principais balizadores que a gente precisa ter é que o caminho que a gente escolha enquanto sociedade não nos faça retroceder, assim. O iFood está sempre à disposição para colaborar, participar dessas discussões e ajudar, então, a construir políticas públicas inovadoras que maximizam mesmo essas possibilidades e oportunidades dessa realidade, né? Falando um pouco sobre o perfil dos profissionais, a gente enxerga basicamente dois principais perfis dentro dessa economia digital e do trabalho em plataforma. Aqueles que buscam uma renda alternativa e aqueles que fazem disso seu ofício, a sua renda principal. Quando a gente olha, no entanto, para as preferências dessas pessoas em relação à forma de trabalho, a gente pode dizer que tem uma uniformidade um pouco maior, né? Um estudo da FIA do ano passado aponta para a gente que mais de 60% desses trabalhadores preferem trabalhar de forma independente, e até por isso conecta um pouco com a fala de que essa não é uma realidade super nova, porque outros profissionais já trabalhavam assim antes. E mais de 90% afirma que possui maior liberdade para compor sua renda e valoriza essa liberdade também para trabalhar. Dentro desse contexto de uniformidade,
das preferências que a gente acredita que essas oportunidades geradas pelas plataformas, pela economia digital, seja como renda alternativa, ou seja como renda principal, tem o potencial de beneficiar, então, uma parcela grande da sociedade. Obrigada, Tatiane. Aquele momento, né, que eu nem vi a mensagem do alerta de 1 minuto, e a gente usa para depois também poder falar mais livremente. Eu passo aqui agora, deputado Felipe Rigoni, queria te ouvir, e foi ótimo, né, que na sua primeira fala você já tinha mencionado o contexto da pandemia, né, você colocou muito bem como que ela se torna um desafio, né, inclusive de inclusão, e como que a própria dimensão do seu trabalho foi afetada e como, né, transformada nesse contexto. Mas, especificamente, né, a pandemia, ela fez com que milhões, né, muitos trabalhadores tivessem que recorrer a outras formas de trabalho, principalmente, né, trabalhos baseados na internet ou viabilizados pela internet, por aplicativos, criando páginas profissionais, né, ingressando naquilo que a gente chama de marketplace, e como bem colocou a Tatiane, seja para complementar a renda ou como principal fonte de renda. Queria te ouvir, né, nesse tempo, na sua avaliação, as leis atuais, né, como que elas se relacionam com esse futuro, né, que a gente está discutindo, que já acaba sendo um jargão, né, um futuro que já é agora, essas transformações que muitas, né, do trabalho remoto e outras questões, não só do trabalho remoto, mas que a gente esperava de ter uma perspectiva mais de longo prazo, e elas já foram forçadas, né, nesse contexto. Queria te ouvir sobre isso, e até aproveitando também, se você tem algum comentário sobre desafios éticos e jurídicos que marcam esse tema, né? Como a gente viu, a gente tem muitas oportunidades, mas muitos desafios. Então, como que, na sua avaliação, e tendo em vista essas oportunidades, esses desafios, como que os setores poderiam interagir, pensando a construção, né, em conjunto, colaborativa, de instrumentos que reflitam não só esse contexto, mas sejam adequados até para transformações futuras, que a gente não dá conta, né, nesse momento. Te passo a palavra. Obrigada. Obrigado pela pergunta, Ana. E olha, as leis atuais não estão preparadas nem para o momento antes da pandemia. Imagina para o pós-pandemia, né? A gente vive no Brasil, eu quando cheguei lá, e naturalmente depois de muito estudo, eu ouvindo as pessoas que já estavam lá há bastante tempo, a gente carece de uma série de reformas, seja elas grandes reformas, como, por exemplo, a tributária, mas seja elas setoriais também, faz muito tempo, né? Então, o que eu acho que a pandemia fez, ela nos deu urgência, tá? Em alguns grandes aspectos, 2 principais. E aí eu trago depois essa questão ética, que tem um exemplo que a gente está vivendo nesse momento. O primeiro aspecto que trouxe urgência é o aspecto de competitividade, né? Como você bem disse, as pessoas perderam o emprego, elas perderam a renda, e a gente se viu numa situação em que a gente descobriu que o Brasil não estava preparado nem para dar emprego para as pessoas, não tinha mercado suficiente, nem se não tivesse a pandemia, e a gente também não estava preparado para dar um colchão social para essas pessoas, e por isso fizemos o auxílio emergencial. Então, ao mesmo tempo, nós vamos ter que caminhar para um processo de avançar muito rapidamente, com várias dessas reformas e micro-reformas, que a gente pode chamar de produtividade, competitividade, etc., dentro da economia. A grande aqui é a reforma tributária. Por quê? Para a gente começar a alavancar investimentos, emprego, renda, empreendedorismo no nosso país. Mas, por um outro lado, até para você conseguir dar segurança para as pessoas nesse período de instabilidade, a gente vai precisar avançar, e eu estou muito envolvido nesse assunto, em uma agenda que a gente está chamando de renda mínima, mas você pode chamar de vários nomes, né?
de Renda Brasil, Programa de Responsabilidade Social, que é esse colchão social permanente, né? Não só auxílio emergencial, que dá basicamente uma segurança para as pessoas, porque o que a pandemia deixou muito mais claro para a gente é que a grande questão não é apenas a pessoa. Felipe, acho que a sua conexão caiu. Você nos escuta? Felipe, a gente não te escuta. Acontece, né? Então a gente vai se adaptando aqui, inclusive nos debates online. A gente ainda não te escuta, Felipe. A gente aguarda um pouquinho para ver se retorna o áudio, porque aparentemente está tudo ok, né? Tá. Enquanto acredito que ele vá reconectar, acontece, acho que a gente aguarda aqui uns segundos para ver se ele volta, até para ele não interromper a linha de raciocínio, por mais que ela já tenha sido interrompida aí com a conexão. Fiquem à vontade, vocês querem comentar alguma coisa, reagir, fiquem à vontade, a gente faz nesse momento um momento não previsto, enquanto a gente espera a reconexão do deputado Felipe Rigoni, que está voltando. Voltei. Ah, que bom. Acontece. Desculpa. Fica tranquilo. Até que ponto vocês me ouviram? Da reforma tributária. Ah, tá. Beleza. Bom, só retomando um ponto aqui. A gente tem, assim, uma grande agenda que é essa questão do emprego, que começa pela reforma tributária. Mas tem essa outra agenda que eu estava começando a falar, que é essa agenda de um colchão de segurança para as pessoas. A gente começou a perceber com a pandemia que não apenas as pessoas precisam de uma renda mínima para sobreviver, mas elas precisam de uma estabilidade mínima na sua renda para conseguir inovar. Para conseguir, por exemplo, reformar em alguma habilidade. Porque esses informais que ficaram, né, que entraram em muitas discussões agora, especialmente no Congresso, né, os 30 e poucos milhões de pessoas que eram formais, que entraram no auxílio emergencial, muito do que se é necessário fazer com eles é dar um colchão de segurança para que eles consigam, seja empreender, seja entrar num curso de reabilitação para alguma nova habilidade, porque se eles não tiverem essa estabilidade na renda, né, a gente tem que tirar a volatilidade de renda dessas pessoas para que elas tenham segurança suficiente para que a gente consiga dar resposta para esse momento de insegurança no trabalho. Porque, como a gente está dizendo aqui, as habilidades, o emprego, ele muda muito rápido. E como ele muda muito rápido, e a habilidade das pessoas não muda tão rápido assim, você precisa de dar uma segurança mínima para essas pessoas transitarem por esse período. E aí, vem a um outro ponto aqui, que é o segundo grande ponto que eu quero abordar, que é o ponto da educação. Eu acabei já abordando ele na minha primeira fala. A gente não pode abdicar de, a partir de agora e cada vez mais, ter uma grande atenção, não só na educação básica, que é algo atrasado, inclusive no Brasil,
mas na educação técnica e profissionalizante. A gente precisa rapidamente avançar com, seja a reabilitação das pessoas, seja a habilitação delas nessas novas profissões, nessas novas habilidades que elas vão precisar para esse mundo novo. Porque ele muda muito rápido. E a gente vai precisar ensinar as pessoas novas habilidades. E aí, nesse sentido, o que a gente tem enfrentado bastante por conta de um período como esse que nós estamos descrevendo aqui, por exemplo, é lógico que tem um debate bem diferente do que esse que a gente está tomando aqui, mas, por exemplo, o debate no PL sobre regulamentação das fake news. Não é da fake news especificamente, mas que a gente está tendo que trazer toda a indústria, toda a sociedade civil, os usuários, todo mundo para debater questões essencialmente éticas, que vêm porque temos internet, né? E que a coisa circula muito rápido. Isso não tinha tanto antes, né? Apesar de termos desinformação desde muito cedo, né, desde muito antes, a forma como a gente está lidando com ela agora precisa ser lidada porque temos internet e ela circula muito rápido. Então, isso vai acontecer cada vez mais, em vários setores, não só nesse setor da informação, mas em todos os setores da economia. Então, os desafios são enormes, mas esse é um debate que é o futuro, né? E se a gente conseguir avançar com a educação em primeiro lugar, que eu acho que é o que vai equipar as pessoas para enfrentar esse novo mundo e para navegar nele com segurança, né? E, naturalmente, com as reformas e micro-reformas econômicas que vão possibilitar as pessoas de terem empregos, empresas e etc., a gente consegue avançar bastante. Deputado Felipe, obrigada pela sua colocação. Ela foi precisa e encaixou muito bem aqui, inclusive com a pergunta que eu vou colocar para o Glaucio nesse momento. Então, se a gente tivesse combinado, não tinha, né, ficado tão perfeito aí a nosso roteiro, mas agradeço, inclusive, pela menção, né, da dimensão de segurança mínima e o apontamento sobre a questão da educação, que dialoga bastante, porque até para as pessoas se dedicarem, né, terem para estudarem e investirem em se capacitar, essa segurança, seja ela financeira, seja ela com outros benefícios, acabam sendo essenciais. E aproveitando esse gancho, Glaucio, queria te colocar né, uma pergunta, aproveitando aí o embalo, principalmente considerando a sua atuação frente à Impacta. Pode comentar, apresentar a iniciativa de vocês, e tendo em vista essa conjuntura, né, da internet como uma fonte não só de novos empregos, não só também de instrumento de capacitação de muitos, né, de construção de habilidades e atualização de habilidades e competências, mas também como um catalisador para a inovação de novos negócios. E aí a pergunta específica é: como capacitar, né, as gerações, sejam as novas, as anteriores, para esse futuro do trabalho que a gente está pensando? Por favor, fique à vontade para falar da iniciativa da Impacta, da sua trajetória, também na universidade. A palavra é com você, é sua. Fazer aqui feito o Pedro, olhar para o relógio aqui, para não perder o tempo aqui, né? Bom, a minha iniciativa, né, eu sou pernambucano também, né? Não sei se Pedro, acho que Pedro é pernambucano, né? E eu comecei, há 18 anos atrás, eu estava na Bahia, inclusive, num curso de informática, né? Coordenava o curso e via que 200 pessoas, né, 200 alunos, né, iriam para o mercado de trabalho. Aí eu, entre Feira de Santana e Salvador, perguntava: que mercado de trabalho? Então a gente vê que a gente forma as pessoas, né, que na verdade a gente empurra ela para um abismo, porque a gente não tem um mercado que absorva isso. Então criei a primeira incubadora em 2002. Então, e aí comecei. A única forma de a gente empregar as pessoas é criar mercado. Então, nessa linha eu vim, né, desses 18 anos, criei 5 incubadoras aqui na UFRN, uma delas é a Impacta, que eu fiquei por último. E aí, o que é uma incubadora? A incubadora, na verdade, é um centro em que vai capacitar você para criar mercado.
O iFood, acho que passou por alguma aceleradora, alguma incubadora. Bom, então, como é que eu vejo isso hoje, né? Eu vejo o seguinte, você tem duas formas de capacitar as pessoas. O pessoal da geração anterior, né? E o pessoal aqui para frente. A gente viu que tudo hoje passa pela tríplice hélice. Então, a gente, né, é uma teoria lá do Etis-Covid, mas que, na verdade, o Covid veio e mostrou que você mexe na indústria, mexe numa política, mexe com tudo. Então, enquanto a gente não tiver, como o deputado Rigoni falou aí, um alinhamento desses três setores, a gente não vai conseguir inovar nem levar quem está atrás. Então, para a nova geração, é mais fácil. O pessoal daqui para frente, né, sabe como se comportar, porque a TI hoje vai ser a ferramenta, é o Esperanto, você não tem como prescindir dela. A TI, ela é o feijão com arroz nosso. E para o pessoal antigo, o que acontece? O pessoal da geração anterior. Eu defendo que a gente tem que transformar as empresas, juntamente com o governo, em centros de capacitação. Então, a empresa em si, as empresas tradicionais e as novas também, elas vão ter que ter uma espécie, o colchão, talvez que o deputado Rigoni falou aí, venha por aí. O governo subsidiando a empresa para que ela treine pessoas em novas habilidades. Por que isso? Daqui para frente, né, como diria, usando a lei de evolução de Darwin, daqui para frente, toda operação que for repetitível vai ser feita por IA, com inteligência artificial. Então, a gente vai ter que criar empregos que demandem criatividade. Então, se a pessoa não está estimulada para mexer com o cérebro, ela vai ser ultrapassada. Então, os trabalhos que são, vamos dizer assim, repetitivos, eles têm que ser eliminados. Não tem porquê. Né? E a gente tem que começar a mudar a academia para que ela crie pessoas. Né? Eu falo que cria até uma fórmula para isso, que a pessoa, o profissional do futuro, vai ser o profissional que sabe perguntar. Então, ele vai ter que saber criar problemas. Então, você vê, a IA, ela né, eu sou da área de tecnologia, então a IA, ela é responsiva, ela resolve problemas. Ela não sabe criar problemas. Então, a IA, ela converge. Então, o ser humano consegue criar problema. Então, a gente cria problema para a gente mesmo resolver. Então, nesse modo perpétuo, você consegue estar sempre ocupado. Uma IA, ela não sabe fazer pergunta, nem nunca vai saber criar problemas. Então, o nosso foco, talvez, né, o nosso mérito esteja aí. Então, na Impacta, né, o que é que eu fiz aí de mais inovador? Eu estou conectando empresas, né, à universidade e estou criando processos para gerar mercado. Eu não penso mais em criar um profissional, mas sim criar startups. Então, eu entrei na universidade em 2006, lá para cá, né, minha iniciativa já gerou 200 empresas. Então, isso é que eu penso em mercado. E outra coisa, né, do menor, mais fraquinho, mais vulnerável economicamente, até o mais alto. Então, eu tenho um aluno, por exemplo, né, uma vez eu perguntei, rapaz, cadê aquele rapaz? Ele, professor, não veio não, que ele foi visitar o pai. Visitar o pai aonde? No hospital? Não, ele foi visitar o pai em Alcaçuz, aqui no presídio. Então, eu tenho um aluno desse porte. Então, o melhor programa social que existe é o emprego. Né? E, enquanto você não consegue remodelar esse mindset aí, é o que o deputado Rigoni falou aí. Você vai ter que criar um colchão para que esse cara consiga adquirir novas habilidades. E todo o cérebro é plástico, todo o cérebro aprende, desde que tenha um objetivo. Então, possivelmente, a gente poderia catalisar, né, usar as empresas, né, do bem, vamos dizer assim, para que essas empresas recebam uma espécie de subsídio e tragam pessoas de qualquer, né, formação, qualquer área, para capacitar dentro da própria empresa, dentro do mercado, com a ajuda da universidade. Então, a universidade tem que ser mais ativa nesse aspecto e começar a desenvolver metodologia para o mercado, para a sociedade, e não ficar teorizando o que a gente faz hoje, né, até desde 1900, né, só criando teoria e botando látice, que eu, né, desculpe você, mas eu não abomino látice, né, há muito tempo que eu não escrevo mais, né, 5 anos sem publicar artigo científico e agora só miro em patentes e registros. Eu acho que a gente está, né, no momento, o látice é importante, o artigo é importante, mas a gente tem que começar a reverter isso para que nossos artigos tenham alcance social e de mercado. É por aí. Obrigada, Glaucio. Não, foi ótimo, e eu vou aproveitar até o momento, além de reforçar, né, para a nossa audiência, fiquem à vontade para mandarem perguntas, comentários, e aqui na nossa mesa, né, no nosso espaço virtual, queria também passar a palavra para Ana Carolina, porque ela, né, a gente seguiu o fluxo, queria que ela
colocasse, se apresentasse, ela é a relatora aqui da nossa sessão, e ela também se manifestasse aí sobre o nosso debate. Obrigada, Ana. Bom, como a Ana me apresentou no início da mesa, eu sou pesquisadora do CEP também, tenho participado, tenho dedicado a esses projetos voltados ao futuro do trabalho, ao futuro das profissões, e gostaria de agradecer aos nossos convidados pelo debate. E, bom, aproveitando aqui alguns comentários, né, gostaria de fazer comentar brevemente. A partir do gancho da fala do deputado Felipe Rigoni, a gente percebe que a pandemia, ela tornou realidade uma discussão de muito tempo, que é a da renda básica universal. E, de repente, a gente começa a discutir, eventualmente, a manutenção, né, do auxílio emergencial, e como um colchão, né, nessa fase de transição, considerando que a pandemia acelerou também a transformação digital. Aproveitando esse gancho, eu gostaria de fazer uma pergunta aos nossos convidados, que é sobre a diversidade regional. A gente está, o auxílio emergencial, por exemplo, ele parte de um valor fixo, né, que é o mesmo para todo o país, mas a gente sabe que o Brasil tem realidades bastante diferentes, e a gente tem, inclusive, aqui debatedores de várias regiões do país. O deputado Felipe é do Espírito Santo, o Glaucio é de Pernambuco, como ele disse, mas é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Pedro é de Pernambuco, a Tatiane é de São Paulo, e eu e a Ana Paula somos de São Paulo. Então, são realidades completamente diferentes. A gente está falando aqui de grandes centros, ainda assim, né? A gente tem que considerar também centros menores. Mas gostaria que vocês comentassem, a partir das suas realidades, né? Como endereçar essa diversidade regional e se haveria outras formas, inclusive, outras alternativas em termos de seguridade social, porque a gente discute, quando a gente discute futuro do trabalho, a gente discute condições de trabalho, mas é também importante pensar num sistema de seguridade social, né? E o auxílio emergencial e a renda básica universal, elas entram nessa discussão também. Então, eu gostaria que vocês comentassem, e reforço aqui o convite à nossa audiência para enviar perguntas. Obrigada. Fiquem à vontade, sem script nesse momento. Por favor, deputado. Olha, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de concordar assim, com uma das premissas da pergunta, que o auxílio emergencial ele trata de maneira muito igual todo mundo, que é muito diferente, né? E ele acabou fazendo isso porque, o próprio nome diz, ele foi muito emergencial e teve que ser feito. Eu participei da feitura do relatório, inclusive, e teve que ser feito quase que de um dia para o outro. Assim. Foi muito, muito rápido a gente ter que colocar isso aí de pé. Agora, não só porque nós temos... A política pública evoluiu muito. A tecnologia pode ajudar pra caramba. Mas porque a gente tem, até pelo cadastro único, que nos ajuda bastante, a gente consegue tratar as várias realidades de maneiras diferentes. Inclusive, hoje eu estava em uma reunião com alguns deputados, o pessoal que também debate política pública, que estava propondo também uma outra proposta, que não é uma renda mínima especificamente, mas é um programa de seguridade social, de responsabilidade social, na verdade, que eles chamam, que envolve várias coisas. Envolve um programa de transferência de renda, envolve uma espécie de seguro para quem é informal, envolve um cuidado melhor para as crianças, envolve um cadastro melhor para as famílias e trata de forma desigual quem é mais desigual, né? Então, a gente não pode esquecer que a gente tem que dar mais dinheiro para quem tem bem menos renda, né? Então, à medida que você vai aumentando a sua quantidade de renda, a transferência de renda tem que ficar um pouco menor. Então, eu acho que a discussão que a gente tem que evoluir daqui para frente, e a gente tem um tempinho aí para isso, é o seguinte: como é que a gente consegue pegar o que a gente tinha no passado, que é o Bolsa Família, adicionada à realidade que nos foi
brutalmente mostrada pela pandemia, né? E colocar no lugar uma ou várias políticas públicas de proteção social, né, que sejam de fato efetivas, né? E quando eu falo de fato efetivas é o quê? É que elas deem esse colchão mínimo, mas também de forma diferente para quem precisa mais e mais, naturalmente, e que façam estímulos às coisas que a gente precisa que sejam estimuladas, como, por exemplo, a educação, como, por exemplo, o próprio trabalho, seja ele formal ou informal. Até o Pedro falou isso no início da fala dele. Hoje o trabalho não é apenas aquele que é formal, né? Mas tem muita gente que trabalha informalmente. Então, e dá para a gente desenhar isso. Hoje a tecnologia de política pública já permite a gente desenhar isso e tratar, como diz o velho jargão, né, tratar os desiguais de maneira desigual para combater a desigualdade de maneira realmente eficiente. Então, dá para fazer e tem muita coisa sendo debatida nesse momento, inclusive no parlamento. Eu estou bem, inclusive, animado com esse debate. Acho que a gente vai avançar bastante nisso. Obrigada, deputado. Pedro, você gostaria de compartilhar algum pensamento, alguma reação? Sim, acho que é uma pergunta, no sentido que é difícil fazer, né? A gente está pegando aqui essa ideia de seguridade, dado um contexto de desemprego, de informalidade, de precarização, enfim, das condições de vida, né? E, enfim, o avanço dessas tecnologias que vai finalizar, assim, vai matar várias atividades, né? Talvez crie, né, alguns trabalhos novos, talvez empregue muita gente, mas e se não empregar? Eu acho que a gente tem em mente essa pergunta. E se não tiver trabalho para todo mundo? E se realmente a gente passar uma revolução que vai, enfim, extinguir muitas vagas, tem que estar aberta essa possibilidade. Então, esse debate da renda universal tem a ver com isso também, né? Tem a ver com, assim, um problema, as consequências da falta de emprego, né? Da falta de, não só de emprego, mas de trabalho remunerado, né? Então, enfim, emprego na única forma, né? E acho que a gente tem que ter em mente essa pergunta para, assim, pensar a seguridade social não só no momento de crise, da crise atual, né? Mas do que está, assim, de um horizonte mesmo, e realmente pensar essas ferramentas, e aí trazer a teoria, que já tem muita gente discutindo, né? Trazer aí para o legislativo, para as pessoas que estão fazendo as leis, que estão fazendo, estão executando as leis, que estão, enfim, julgando, e trazer isso para pensar realmente novas ferramentas, como é que a gente vai fazer, pensar tributariamente, pensar a educação, pensar o trabalho em si, e ter em mente esses desafios que vem futuro aí, um cenário talvez mais negativo da economia digital, né? Eu acho que é essa pergunta aqui. Tatiane, você quer compartilhar alguma reação? Fica à vontade. Posso falar sim. Acho que esse ponto que a Ana trouxe de previdência é essencial. Acho que a gente precisa pensar em proteção social na esfera do indivíduo e garantir o acesso à previdência num aspecto que faça sentido para essas novas relações que estão surgindo. E a gente entende bastante que a tecnologia ela pode ser usada a favor para solucionar esses gaps de desigualdade social. Então, pensar como fazer realmente a tecnologia solucionar esses pontos de regionalização desse país tão grande e como isso pode ajudar na desigualdade social também. Glaucio, por favor. Bom, é uma pergunta, né, danada de responder, e a resposta é quem acertar ganha $1 milhão aí tranquilamente, vai ganhar o Nobel da Economia aí tranquilamente. Mas o que eu acho é o seguinte, que hoje é possível você chegar, né, e contemplar toda a população, digamos assim, vou inventar aqui um termo, né, um artifício, com celular básico. Vamos dizer assim, que o governo tenha essa condição. E aí você faz a inclusão social dessa pessoa, um celular, um kit básico para isso aqui, certo? Bom, com esse kit básico você ia começar a fazer análise, porque a gente não consegue, né, atuar sem medir. Então, é preciso que a gente meça isso aqui e consiga fazer. Então, vai passar por onde? Vai passar por IDH. Então, cada IDH você tem vamos dizer assim, um nível de estresse social maior ou menor, né? Você não pode comparar o IDH, por exemplo,
de uma favela numa cidade do Nordeste com uma grande cidade do Sul-Sudeste. Então, o IDH vai ser um balizador. A capilaridade de empresas que possam contratar também vai ser outro balizador. Então, se você está num lugar que tem um IDH maior, que tem empresas, né, em que você, por exemplo, grau de escolaridade, se você tem um grau de escolaridade maior, tem mais chance. Então, aí você vai criar, talvez, um índice de chance para cada indivíduo. E aí, os que tiverem menor índice de chance, deveria ter uma renda, um coeficiente alterado, alguma coisa assim. Então, dá para fazer isso com cada um CPF no Brasil. Um celular, vamos dizer, básico, em que criasse uma empresa, por exemplo, aqui para se fazer isso, sairia por 50, 100 reais. Então, mais de 90% da população já tem celular. Então, é pouca gente que vai precisar disso aí. Com isso aí, você consegue incluir e começar a fazer orientações, capacitações, né? Chamar para fazer link de empresas, de demandas de pessoas, né? Com locais. Então, a forma não ia ser tão simples. Mas eu acho que cada pessoa, você ia conseguir balizar isso aqui com uma inteligência artificial. É simples fazer isso. E aí cada um ia receber um valor específico para o grau de chance, vamos dizer assim, que ele tem. Quanto menos chance, maior o recurso. Né? Quanto mais chance, menor o recurso. E aí é alguma coisa nessa linha. Não é uma resposta simples, não. Muitas vezes a gente tem mais, além de não ter uma resposta simples, a gente acaba saindo com mais perguntas do que respostas. Essa é a nossa diferença com o IA, né? IA não faz pergunta. Aproveitando aqui, gente, vou compartilhar com vocês uma pergunta que chegou pelo chat do YouTube. É uma pergunta da Maria Sônia dos Santos. A educação, né? Eu vou reproduzir a pergunta que ela compartilhou com a gente. A educação sendo a única política pública que emancipa, como criar cada vez mais meios educacionais tecnológicos interativos que valorizem e levem a essa emancipação numa sociedade tão diversa e desigual? Vou deixar livre, por favor, sintam-se à vontade. Bom, então, eu acho que eu adivinhei a pergunta dela, né? Então seria mais ou menos isso aí, né? Se a gente tivesse como colocar para Maria Sônia, né? Para cada habitante nosso, um kit digital qualquer, isso aí seria um grande passo para a nossa sociedade. Então começaria por aí. E aí, à medida que você interagisse com esse kit, esse celular básico, universal, você ia ver a necessidade de cada um. E aí iria compor, né, criar instituições, fundações públicas, privadas, ONGs, o que fosse, para contemplar cada uma categoria de pessoas de acordo com a sua necessidade. E aí você começar a trazer a pessoa para dentro e dizer o seguinte: ou você se educa, ou a máquina vai tomar seu lugar. Então, quem hoje não tiver educado criativamente, ele vai passado por uma máquina, por uma IA. Eu começaria por aí. Obrigada, Glaucio. Deputado Felipe, eu vi que você queria se manifestar, por favor. Mas você só repete a pergunta para mim, por favor? Eu acho que eu não peguei uma parte dela. Repito. A pergunta dela é: como criar cada vez mais meios educacionais tecnológicos interativos que valorizem e levem à emancipação numa sociedade tão diversa e desigual? Perfeito. Isso que o professor falou é super importante. Inclusive, a gente está num debate grande, até saiu uma entrevista meio bizarra do ministro da Educação esses dias, hoje, na verdade. A gente está num debate sobre conectividade nas escolas, assim, porque com a pandemia, de novo, a pandemia ela acelera processos que estavam em andamento, né? A pandemia ela trouxe para a gente uma necessidade agora, com a possível volta das aulas, não vai voltar todo mundo de uma vez, né? A gente vai precisar de fazer um sistema meio híbrido, né? E esse sistema híbrido depende de que as pessoas tenham, de novo, conectividade, tenham dados, tenham equipamentos, né? Ou seja, computadores e celulares, que as permitam acessar minimamente ali o ambiente educacional. E, para além disso, não só a educação comum precisa ser feita no formato digital, mas você precisa
cada vez mais avançar para uma educação que esteja adaptada a esse mundo mais digital, que é uma educação voltada para habilidades, né? A ABNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, já é muito mais voltada para habilidades do que apenas para conhecimento, né? Porque a gente vai entrar, e está entrando, né, cada vez mais, como o professor bem disse, num mundo que os empregos vão ter que cada vez criar mais, né? Vai ter que pensar criticamente, se comunicar, colaborar, criar, e não repetir tarefas, né? Então, cada vez mais, seja pela via tecnológica, seja por outras vias, nós vamos ter que ensinar as pessoas, né, os nossos jovens, essas habilidades. A tecnologia, com certeza, vai ser uma ferramenta para nos ajudar, mas é uma das ferramentas, né? A gente não pode esquecer disso. Então, perfeito, deputado, obrigada. Tatiane, Pedro, vocês querem comentar? Ou a gente passa para a próxima, fiquem à vontade. Posso comentar um pouco, acho que até pegando um gancho com falas que o Pedro tinha colocado, e até o Glaucio também anteriormente, a gente tem que pensar justamente como o público e o privado podem se unir para capacitar cada vez mais as pessoas, para construir a realidade do futuro da educação e do trabalho que a gente quer. É um trabalho de longo prazo, contínuo, que deve começar a ser enxergado e valorizado desde já, entre esses dois setores. Obrigada, Pedro. Eu acho que a gente tem que tentar também conhecer mais, estudar mais e testar mais essas tecnologias, essas ferramentas. Pensar não só ela em si, mas a interação dela, né? Seja independente da metodologia, tem um conjunto de metodologias aí disponíveis que a gente, enfim, já são conhecidas, né? Trazer os conhecimentos das humanas que, enfim, tem um acúmulo muito grande aí, né? E o pessoal tem traduzido na área de design, na área de marketing, né? Na área da tecnologia, e tentar fazer melhoramentos, por mais pequenos que sejam, mas ir melhorando, incrementando para tornar elas mais completas, né? Que é isso, a gente está transformando a educação, né? Não vai ser mais um professor, a professora na frente lendo um livro, né? Então vai ser experiências cada vez mais imersivas, né? Mais completas, que tem que romper também a apatia, digamos assim, o excesso de informação que a gente tem hoje, que acho que é um problema, assim, para mim, pessoalmente, é uma questão, é difícil lidar com isso, então a gente vai ter que experimentar muito e desenvolver ferramentas mais assim, afiadas, né? É isso. Com certeza. Bom, pessoal, por mim a gente continuava, eu tenho assim, eu pessoalmente, e né, das nossas pesquisas, eu acho que a Ana compartilha comigo, nós temos muitas questões para colocar, eu acho que é oportunidade também para a gente pensar outros encontros, né, no FIB, outras edições, e em outros espaços também, para que esse diálogo, né, como aproveitando a expressão, né, uma fala do Glaucio, .gov.com.edu e todos os outros, né, setores da sociedade que possam participar dessas conversas, porque eu acho que assim a gente vai conseguir, talvez não responder as perguntas, mas ter casos, né, de boas práticas. Eu acho que isso é um assunto que seria legal a gente discutir, boas referências, boas diretivas para testar, para colocar em pauta e tentar usar na tentativa de construção de instrumentos e de políticas que superem, né, vários dos desafios que vocês colocaram e potencializem essas oportunidades também mencionadas. Nos próximos minutos, queria convidá-los, então, para fazer um fechamento, né, 1 minutinho e meio, 2 minutos para a gente encerrar. E já deixo aqui o agradecimento por estarem aqui e por agradecer também a quem está nos assistindo e pelas perguntas, pela interação, e que a gente possa se encontrar para continuar essa conversa em outros momentos. Quer começar, Glaucio? Opa! Bom, eu tenho 1 minuto, né?
Bom, a ideia é Até dois. pronto. Então, muito feliz em estar com vocês, né? Se fosse uma mesa redonda, eu diria ladeado por pessoas, né? Muito interessantes, mas aqui eu estou dividindo uma telinha com pessoas interessantes. E a ideia é o seguinte, que a gente agora tem uma chance muito grande de mudar a cabeça, né? A gente viu que esse reset que foi dado, né? Infelizmente, muitas vidas, né, foram ceifadas, mas a gente tem que aproveitar isso e mudar, porque senão nada valeu a pena. Então, você tem que mudar a cabeça hoje do setor do .gov, né? Do .edu e do .com. O .gov, ele tem que ver o seguinte, que essa dicotomia que a gente vive, de esquerda, direita, cima e baixo, não vai levar a nada. Então, a gente tem, né, o próprio deputado Rigoni defende isso, você não pode expressar uma opinião pública própria que confronte o próprio partido. E aí você tem uma algema aí que limita muita coisa. Tem muita gente de partidos diferentes que pensam igual a muita gente de outros partidos diferentes. Então, a gente tem essa... Na academia, a mesma coisa. A gente tem uma universidade engessada, né, que é orientada a artigo científico, e quando a gente sabe que artigo científico, na verdade, é válido, mas ele tem que contar a história de uma coisa que foi feita, de uma coisa que foi validada, em qualquer área do conhecimento. Opa, fez aqui uma ação social, cria uma metodologia social, alguma coisa, aí eu vou e escrevo. E não você tem um MEC balizando tudo, CAPES balizando tudo, para que você tenha pontuação e tenha índice de impacto, né? E no .com, a gente viu o seguinte, que sem gente você não faz nada. Então, a empresa hoje, o .com, vai ter que virar também educadora. Então, Futurólogo dizia o seguinte, que a maior empresa de 2030 vai ser uma empresa de educação. Então, a chance hoje para as empresas é essa. Por que não educar para o mercado diretamente? Então, eu acho que a gente tem que ter mais centros parecidos com escolas técnicas, com senais, do que com academia. Acho que a gente tem muita universidade, tem pouca, né, como o deputado, aproveitando aqui quando falou, criar mais habilidades e menos informação, né? Acho que o Pedro tocou nisso também. Muita informação só vai inchar o cérebro. A gente precisa começar a fazer e a implementar. Então, hoje, a nossa falha maior é que a gente pensa muito e não testa muito. Então, construir, pedir, aprender. Errou, volta e assim a gente faz. Obrigada. Já aproveito até o gancho. Tatiane, por favor. Bom, acho que como fala final fica que a gente se dedica a sempre dialogar com diversas partes e acredita que a gente precisa construir um futuro do trabalho que abrace todas as oportunidades em prol de todos, onde a tecnologia ela trabalhe com os indivíduos e para os indivíduos. Então, só agradecer novamente pelo convite da Ana Carolina, da Ana Paula, do CEP, e também cumprimentar todos os participantes, o deputado Felipe, o professor Glaucio e o Pedro. Obrigada, Tatiane. Deputado Felipe, por favor. Bom, Ana, primeiro eu queria agradecer a você, a todo mundo, especialmente os nossos debatedores aqui, o Glaucio, a Tati, o Pedro, todo mundo que nos assistiu. Dizer para o Glaucio que realmente o .gov tem que mudar muita coisa mesmo, mas a boa notícia é que está mudando, devagarzinho nós estamos conseguindo fazer isso mudar e colocar essas ideias um pouco mais modernas, seja no parlamento, seja no governo. Acho que a gente vai conseguir avançar. E dizer que esse momento realmente é muito desafiador, né? Como a gente falou várias vezes aqui, a pandemia ela acelerou vários processos que estão acontecendo e chacoalhou muito, né? Mas às vezes é quando chacoalha que a gente percebe que dá para organizar de um jeito bem melhor, né? Então acho que o lado bom dessa história toda é que agora nós estamos percebendo que realmente tem várias maneiras de organizar muito melhor e de fazer uma interação entre governo, universidade, mercado muito melhor para servir de fato a sociedade e trazer muito mais inovação e desenvolvimento para a gente. Muito obrigada, deputado. Pedro, por favor. Bom, primeiro, agradecer o convite, a oportunidade, agradecer a Ana, e as Ana, Ana Carolina e Ana Paula, parabenizar também pela iniciativa, parabenizar os colegas aqui, Glaucio, Felipe Rigoni, a Tatiane, né? Meu conterrâneo Glaucio. E aí, eu acho que esse tipo de oportunidade é importante,
né, acho que foi comentado aqui, essa coisa, poder debater e aproximar, né, o que a gente divide tanto, né, como iniciativa privada, governo, sociedade civil, academia. Então, tentar aproximar isso, acho que talvez um dos principais pontos para a gente começar a achar soluções, fazer as perguntas, né, como o Glaucio disse, fazer as perguntas e começar a buscar soluções, né? E eu acho que é isso. Obrigado novamente. Até. Obrigada. Ana, você quer adicionar algum comentário? Ana, eu gostaria de reforçar o agradecimento aos nossos convidados e às pessoas que nos assistiram. Dizer que, como o deputado Felipe comentou, a pandemia ela acelerou um processo que já estava em curso, né, que é dessa transformação digital, e evidenciou a urgência dessa agenda, que para a gente do CEP, enfim, para nós que estamos aqui debatendo, era já uma realidade, né, o cotidiano, a gente já se debruçava sobre essas questões, mas eu acho que a pandemia ela tornou muito mais perceptível para as pessoas, né, a urgência de debater, enfim, essas questões, esses aspectos novos, essa transformação da economia, da sociedade, e, enfim, a gente está inaugurando aqui a gente tem uma agenda no CEP, né, e a gente pretende realizar outros debates mais, e, enfim, espero contar com a participação de vocês em outras oportunidades também. Obrigada. Ops. É isso aí, Ana. Agradeço mais uma vez, né, todos e todas. Reforço aqui até um convite especial para a gente sair dessa sala e ir para o espaço de interação, né? Lá vão estar os outros participantes de outros workshops. Isso serve para os debatedores, mas também para quem estiver na audiência e tiver o acesso aí ao espaço do Fórum da Internet, né, o espaço, e reforçar que, como a Ana falou, esse espaço, essa discussão tem muito para ser construída, né, junto com as aproximações, e além de ter representantes de todos os setores, representantes, né, temos a Tatiane também, temos diversidade de gênero, temos diversidade regional, temos diversidade setorial, enfim, essa mesa não poderia me deixar mais feliz, e é dessa forma que eu espero encontrá-los em outros espaços. Já antecipo o deputado Felipe Rigoni, Glaucio, Pedro, Tatiane, que a gente possa, né, se encontrar em outras conversas com a audiência e com outros atores também, para construir uma agenda de debate cada vez mais, que possa contribuir de fato sejam os instrumentos regulatórios, sejam com as iniciativas das empresas, da academia, de uma forma conjunta, tá bom? Vou parar por aqui, que a gente vai para outra sala lá da interação. Agradeço a audiência e até mais, gente.